Cumprimento a todos com a paz de Yahushua. Eu quero convidar você para darmos continuidade aos ensinos que estamos fazendo por orientação do nosso Pai, que é preparando-se para o arrebatamento. E hoje eu convido você para ler comigo um texto na palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios 2, dos versos 14 até o capítulo 3, verso 6. Diz assim a palavra: Graças, porém, a Yahweh, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Yahweh o bom perfume do ungido, Yahushua, tanto nós que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Yahweh. Antes, no ungido, Yahushua, é que falamos na presença de Yahweh, com sinceridade e da parte do próprio Yahweh. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de nós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta do ungido Yahushua, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Yahweh que vive, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio do ungido Yahushua que temos tal confiança em Yahweh. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Yahweh, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Louvado seja Yahweh. Amados, nesse texto aqui que lemos, 2 Coríntios 2,14 até o capítulo 3, verso 6, nós temos uma exortação no que se refere a estarmos prontos para o arrebatamento. No verso 6, ele nos fala o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministros. Nós somos ministros. Nós que nos convertemos a Yahushua, que somos servos do Salvador,
discípulos do Salvador, nós somos ministros. E eu quero aqui lembrar a você como o nosso Criador tem feito dos seres humanos ministros seus aqui na terra. Nós vamos começar, por exemplo, com Adão. O pai teve uma aliança com Adão. Adão era o ministro daquela aliança. Na verdade, a aliança foi feita com todo o povo na terra que viesse a existir. Porém, o ministro, aquele através de quem o intermediário desta aliança, foi Adão. O pai fez uma aliança com Moisés, aliança mosaica. A aliança, na verdade, foi feita com todo o povo que Moisés iria presidir, dirigir, governar. Moisés, portanto, era ministro da aliança mosaica. E o ministro, ele se coloca como o responsável por operar os mandados do Criador. O Criador, Yahweh, fez aliança com Josué, fez aliança com Davi, fez aliança com tantos outros homens escolhidos por ele, como, por exemplo, também os juízes. E depois de um certo tempo, Yahweh decidiu fazer uma nova aliança, que a gente pode considerar como base da aliança eterna. A aliança, a nova aliança, teve como mediador, como ministro da nova aliança, o seu filho, Yahushua, o nosso Salvador. Acontece que o nosso Salvador nos constituiu reino. O nosso Salvador nos constituiu como servos do reino dos céus aqui na terra. Portanto, nós somos ministros de um acordo, porque uma aliança é um acordo. Nós somos ministros de um pacto, porque uma aliança é um pacto. Nós somos ministros de um contrato que Yahweh, o Criador, fez com a humanidade, tanto com Israel, os judeus, como com os gentios. Então a palavra está dizendo que nós somos ministros. E ministro é alguém que executa, realiza a tarefa de alguém que preside. A igreja de Yahushua, aqui na terra, é conduzida pelo Espírito Santo, mas o Salvador nos constituiu, toda pessoa que é convertida a Ele, é constituído por Ele ministro dessa aliança. Os assuntos do reino dos céus aqui na terra são conduzidos pelos discípulos de Yahushua, os discípulos do Salvador, porque Ele nos constituiu ministros dele. Percebe? Ele nos fez ser sal da terra, dar prazer à vida neste planeta. Ele nos constituiu luz do mundo para levar a verdade, o entendimento correto
das coisas a todo o mundo. Ele nos constituiu dispenseiros dos mistérios de Yahweh, do Criador aqui na terra. Portanto, ele nos constituiu pessoas da confiança dele. Enfim, ele nos deu cargo de ser dispenseiro, de ser embaixador do reino de Yahweh aqui na terra. Então, nós precisamos entender qual é a nossa posição, qual é a posição que temos no reino dos céus, e a partir daí começarmos a meditar da importância de nós zelarmos, preservarmos e fazermos valer essa posição, de forma que onde nós andemos, nós tenhamos o nosso caráter, a nossa reputação, a nossa imagem, o nosso prestígio, seja por todos reconhecidos como dispenseiros dos mistérios do Criador. É preciso que as pessoas nos vejam e, como estamos nos conduzindo para a hora, o momento do arrebatamento, nós precisamos, com o nosso jeito, a nossa maneira de pensar, de falar, o nosso modo de agir, deve ser exemplo para as demais pessoas. Então, o nosso caráter, a nossa reputação deve ser a marca do caráter de Yahushua, o nosso Salvador. Porque a palavra diz que nós devemos imitar o Salvador, viver, ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, o mesmo parecer que ele tem a respeito das coisas concernentes ao reino dos céus. Então é importante nós meditarmos, repensarmos, refletirmos sobre qual é a nossa posição, a nossa situação, em que nível nós estamos, no sentido de ser aprovado na hora do arrebatamento. Porque o arrebatamento é, na verdade, o tribunal, onde vão ser julgadas as pessoas segundo o que tiverem feito, de bem ou de mal. O arrebatamento tomará a pessoa que está irrepreensível em espírito, alma e corpo, e vai pegar esta pessoa, queimar nela o que é corruptível, purificá-la daquilo que é mortal. Esta pessoa vai se tornar imortal e incorruptível, e aí vai ser arrebatada nesse estado. Ela não vai ser purificada lá em cima, ela vai ser purificada aqui. Mas esse processo de purificação só vai acontecer naqueles que estiverem irrepreensíveis. Mas como é isso? Explica melhor. Eu vou explicar a você. As pessoas têm uma carne que não se converte, por isso pode pecar a qualquer instante. Elas têm uma mente cheia de ideias que o mundo coloca e que aqui e acolá acaba deslizando, vacilando, caindo em ciladas e laços de enganos. Ela tem um espírito que pode ter propósitos impuros. Ela tem seres humanos maus perseguindo para fazê-la errar. Ela tem espíritos que
andam em derredor, esperando um momento para uma brecha para poder atuar. Então estas forças, essas 5 forças, operam, mas quando chegar a hora do arrebatamento, o ser humano que estiver, o discípulo que estiver na luta, perseverando para se manter fiel, este sim é que passará por esse processo de purificação. Então, preparar-se para o arrebatamento é tornar o caráter ilibado, santo, puro, sem ter algo de que alguém se queixe a seu respeito. E ter o caráter santo e puro exige de nós comunhão com Yahweh, comunhão com o Criador, através do Espírito Santo. Então, somos ministros e por isso devemos manter o nosso caráter, adequadamente limpo e libado. Note no verso 5, segundo aos Coríntios 2:5, 3:5 quer dizer, que ele diz assim, ó: nossa suficiência vem de Yahweh. Então aqui fica muito claro que para estar pronto do arrebatamento tem que ter realmente uma vida de intimidade contínua e constante com o Criador. Por quê? Porque a nossa suficiência vem dele, vem de Yahweh. O conhecimento que precisamos vem dele. O perdão de que precisamos vem dele. O arrependimento de que precisamos vem dele. Condições para orar com ousadia e intrepidez depende dele. Nossa suficiência vem dele. Portanto, para sermos ministros irrepreensíveis, é preciso viver em permanente comunhão com ele. No entanto, meus amados, só existe uma coisa que pode nos fazer sair da comunhão com o Criador, da comunhão com Yahweh. Uma única coisa, que é o pecado. E a nossa luta constante, a vigilância, a perseverança deve ser mantida no sentido de não estarmos cometendo o mesmo pecado. A palavra diz que nós pecamos. Aquele que disser que não comete pecado é mentiroso. É verdade. Mas todos os dias podemos confessar os pecados. Todos os dias podemos nos arrepender dos pecados. E se chegar o arrebatamento e não houve confissão nem arrependimento até o horário do arrebatamento, o momento, aí o Pai vai perdoar. Por quê? Porque quem vive constantemente se arrependendo, aqueles que foram cometidos serão perdoados. Por quê? Porque o Pai sabe que nós pecamos todo dia. No entanto, quem vive no pecado e permanece nele, não passará pelo processo de purificação e, consequentemente, não será arrebatado. Porque para ser arrebatado, é preciso acontecer alguma coisa em nós. Queimar o que é imortal, torrar o que é corruptível. Então, ora, se nós pecamos todo dia, qual é então a solução? Ninguém vai subir? Não. Quem vive cometendo pecado e logo que comete se arrepende, comete pecado e se arrepende, comete pecado e se arrepende,
e quando se arrepende, certamente não vai praticar mais, né? Não vai mais praticar porque se arrependeu, então este será arrebatado, vai passar pelo processo de purificação para o arrebatamento. Quem, porém, está no pecado e não deixa, este não passará pelo processo de purificação, que na carta de Paulo aos Coríntios chama-se transformação, processo de transformação, e nós seremos transformados. Então essa transformação é eliminar o que é corruptível e o que é mortal, para que nos tornemos incorruptíveis e imortais. Então perceba que tudo está muito claro, né? Para nós, neste texto, somos ministros da nova aliança, dependemos de Yahweh para nos mantermos como ministros fiéis, e como diz aqui no verso 3, né, que somos carta do ungido, carta de Yahushua. Ou seja, não será preciso alguém escrever uma carta para me recomendar, porque eu sou carta de Yahushua. Você que se mantém fiel também é carta de Yahushua. E nós somos cartas não escritas com tinta. Essa carta que somos nós, não somos escritas com tinta. São escritas pelo Espírito Santo. Observe, a nossa reputação, o nosso caráter, a nossa imagem, o nosso prestígio, quem imprime em nós é o Espírito Santo. Como? Nos orientando sobre o que pensar, falar e fazer, como tomar decisão, o que fazer, o que deixar de fazer. Portanto, somos cartas do ungido, Yahushua, porque estando sendo orientados pelo Espírito Santo, com certeza conseguiremos nos manter fiéis e aí estaremos prontos para sermos arrebatados. Muito importante, essa carta que somos nós não é escrita em pedra. Essa carta que o Espírito Santo escreve, que somos nós, essa carta é escrita no nosso coração. Porque é no coração que o Espírito Santo imprime, é lá que ele cunha, é lá que ele marca a instrução que nós precisamos para conduzir os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, o que devemos pensar ou deixar de pensar, o que devemos fazer ou deixar de fazer, o que devemos falar ou deixar de falar. Tudo isso é impresso. Então, o que é ser carta de Yahushua? É ser alguém que vive constantemente ouvindo o Espírito Santo, só fala, faz ou pensa alguma coisa se o Espírito Santo aprovar. Então, a partir daí, será carta de Yahushua, né? Carta de Yahushua, viverá na dependência de Yahweh e assim será ministro fiel. Portanto, será arrebatado. Então, essa mensagem de hoje, o Pai nos trouxe para que nós lembremos que só vai ser arrebatado quem tem caráter. Mulher de caráter, homem de caráter, criança de caráter, só vai ser arrebatado quem tem o caráter ilibado, lapidado
pela palavra, Aleluia. pelo ensino do Espírito Santo. Note também uma coisa importante, que essa condição nossa de sermos carta, ela se revela também no capítulo 2, no verso 14, que revela que nós somos fragrância, né? Fragrância do conhecimento. Somos o bom perfume do ungido e Yahushua. Aleluia. O bom perfume do ungido e Yahushua. Percebe? Então, crente é cheiro de Yahushua, cheiro do ungido. O que é um crente? É perfume, é a fragrância de Yahushua. A fragrância de Yahushua, o Salvador. Você está entendendo? Então, ser ministro, ser dependente de Yahushua, né? Ser fragrância e ter no coração impresso, né? Impressa a mensagem de que precisa para conduzir a sua vida. Então isso nos fala de reputação. Onde andarmos, se você chegar no meio de alguns ímpios, existem ímpios que conhecem um pouco a palavra. E existem ímpios que perguntam, que se você perguntar a ele, me diga uma coisa, no seu parecer, pelo que você entende assim, essa pessoa ou aquela tem condições de ser arrebatado, de ser aprovado, de ir para o céu? Muitos ímpios vão dizer, olha, esse aqui vai, com certeza, mas aquele ali, se for, você está entendendo? Ora, se os ímpios, né, se aos olhos dos ímpios a pessoa se torna reprovável, quanto mais passando no crivo da palavra, você está entendendo? Mas não é aos ímpios que você deve recorrer para saber se vai subir ou não. Você deve recorrer à palavra, porque ela diz tudo. Ela ensina a verdade. Ela é a verdade. A palavra diz que se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Então, o que é o julgamento? O que é o tribunal do ungido? O tribunal, como chamam por aí, o tribunal de Cristo? É o arrebatamento. É ali que você vai ser aprovado ou reprovado para ser arrebatado. Você está entendendo? Então, observe que existe juízo, né? O julgamento do crente não será lá em cima, o julgamento do crente é aqui. E é aqui quando? Quando chegar a hora do arrebatamento? Não. É aqui todos os dias, em cada atitude, cada propósito, cada pensamento, cada emoção, cada decisão, né? Cada vontade que se manifestar nele, é isso quem vai determinar se ele é aprovado ou não. Por quê? Porque é a palavra que deve ser o guia, a baliza das suas atitudes, das suas decisões. Você entende? Portanto, nós vamos agora orar para que o Pai, né, nos revele aquilo que sobre esta mensagem ainda não chegou ao nosso coração e possamos estar prontos de fato, no sentido do nosso caráter, o nosso prestígio, a nossa reputação
diante do nosso Salvador quando chegar esta hora. Pai, em nome de Arruxo eu te peço, imprime, Paizinho querido, no coração de cada um que está vendo esse vídeo agora. No coração dele, Pai, mostra que para chegar a ti, para ser arrebatado, para ser aprovado por ti, é preciso fazer uma única coisa, Pai. É recusar o pecado. E se chegar a tropeçar e cair no pecado, só existe uma coisa, é o arrebatamento. Entretanto, Pai, para obter o perdão do pecado, para poder se arrepender, para poder obter de ti a aprovação, é preciso antes se converter ao teu Filho, o Salvador e Arruxo. Leva, Pai, ao coração de cada um a certeza de que a solução para todos os nossos problemas tu mandaste. Mandaste a tua palavra, mandaste o teu Filho, mandaste o Espírito Santo, mandaste os teus servos para pregar, mandaste teus ministros para fazer discípulo, sempre mandas uma força maior do que a tentação, como quando somos tentados. Nos constituísse ministro, nos desse o nome escrito no livro da vida, nos fizesse poder usar o poder que há no nome de Arruxo para fazer prodígio e maravilha. Colocas anjos à nossa disposição. Pai, mostra que é irrecusável o plano de salvação.